escolher o melhor fundo de investimento? Essa é uma pergunta que eu tenho certeza que fica matutando na sua cabeça e eu vou te responder ela nesse vídeo. Meu nome é Gabriela Mosman e eu já vou pedindo para você dar um like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir nossas outras redes sociais. E vamos lá pro vídeo. O nosso famoso Warren Buffett já dizia que a melhor indicação para ele era fundos de investimento para aquelas pessoas que não tinham muito tempo para, assim, tomar conhecimento, estudar o mercado e cuidar dos seus investimentos. E eu, sinceramente, concordo completamente com ele. Até porque, não só por ele ser um dos maiores investidores da história, mas pelas minhas experiências profissionais, dos tempos em que eu não tinha tanto tempo para cuidar dos meus investimentos, do que eu via as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas elas acham que sabem mais assim, sobre investimento do que elas realmente sabem e subestimam o trabalho de um poderoso gestor, uma pessoa profissional que passa ali todo dia, 24 horas do seu dia, estudando o mercado e tendo conhecimento. A grande questão é que, sim, investir em fundos de investimentos é uma ótima forma para você diversificar sua carteira e principalmente começar. Porque muitas vezes você não tem ali o dinheiro necessário para já compor uma carteira super diversificada ou não quer ficar também tendo muito tempo para ficar analisando e simplesmente prefere terceirizar esse serviço para um gestor profissional. Ok, você já tem essa noção de que é importante, vale super a pena investir num fundo de investimento, mas se deparou com diversas opções, porque vamos ser sinceros, existem mais opções de fundos de investimento, hoje mais de 15 mil no Brasil, do que ações na bolsa de valores. Então, sim, é meio apavoroso você ver todos aqueles nomes que você não sabe como analisar e você não sabe como escolher o seu melhor fundo de investimento. O que acaba você fazendo? Nada e ficando na poupança. Então, vamos mudar essa realidade. Eu vou te ajudar a escolher o melhor fundo de investimento agora. Tudo começa com duas perguntas principais. Você tem que entender qual é o seu perfil financeiro, isso aqui pode parecer meio batido, mas é muito importante. E descobrir para que você quer esse dinheiro, tá? Se é para o curto prazo ou longo prazo. Porque assim, pessoas mais conservadoras, elas têm que entender a fundos mais conservadores. E pessoas mais arrojadas, elas podem explorar um pouquinho fundos mais arrojados. E a gente não pode comparar um fundo de ações com um fundo de renda fixa, porque a gente vai estar comparando banana com maçã, tá? Então são coisas diferentes, a gente tem que analisar elas de formas diferentes. Entender também para que você quer o dinheiro, você vai entender o prazo desse investimento. Se você quer um fundo aí que invista mais em títulos de curto prazo ou um fundo mais para o longo prazo. Porque um fundo de ações, assim como o mercado, ele pode oscilar para o curto ou longo prazo, então ele pode oscilar para baixo ou para cima no mercado, então você precisa investir ele mais para o longo prazo. Um fundo de renda fixa, principalmente esses atrelados ao CDI, você pode investir para daqui 1, 2, 3 meses tranquilamente, então tenha isso em mente. E se você puder, eu recomendaria, pega um papel e anota isso, porque vai facilitar muito o seu trabalho nesse vídeo, tá? Então você já sabe o seu perfil de investimento, tá? Você é conservador, moderado ou arrojado. Não precisa ser uma coisa cientificamente elaborada, mas só saber mais ou menos o que é cada um. E mais ou menos o prazo do seu investimento, porque daí você sabe se você vai pegar a liquidez desse fundo, tá? Porque tem fundos de ações que ele tem liquidez aí em até D mais 90, ou seja, se você quiser o dinheiro, você só vai ter ele daqui 3 meses. Então, tá, você tem aí mais ou menos isso, a gente já pode começar a analisar. Vamos começar por 2 pontos que eu acho muito importante. Histórico de rentabilidade e risco. Histórico de rentabilidade não é você pegar lá os 12 meses e ver o que rendeu mais. Não, gente. 12 meses é um período muito curto para analisar fundos de investimento, principalmente de renda variável, tá? Porque assim, o mercado no curto prazo, ele é totalmente aleatório, então não quer te dizer muita coisa. Um gestor fantástico, ele pode estar aproveitando um momento para comprar ativos subvalorizados e abrir mão aí de uma rentabilidade em daqui a pouco uns 3 meses para crescer muito mais no futuro. Então, quando a gente fala de histórico de rentabilidade, você tem que ver aí pelo menos os 36 meses ou 3 anos e 5 meses pelo menos. Porque sim, o fundo ele tem que estar entregando rentabilidade, porque no limite o que a gente quer é rentabilidade, é mais dinheiro. Então você analisa aí pelo menos os últimos 3 anos, 5 anos, se o fundo tiver mais histórico, os últimos 10 anos para ver se tem consistência na gestão.
Lembrando que retornos passados não são garantia de retornos futuros, mas a gente está pelo menos analisando se o gestor tem consistência nos retornos. O risco agora, a questão da volatilidade desses investimentos. A gente sabe que renda variável é mais arriscada e renda fixa é menos. Então você tem que ver o quão você está disposto a ter essa oscilação. Mesmo em fundos de renda variável, existem aqueles que são mais arriscados, que têm alavancagens, tem gente que opera aí com posições vendidas, então isso vai refletir muito no que você está disposto. Renda fixa também. Existem fundos que estão só atrelados ao DI, a títulos públicos, e existem alguns outros que estão a crédito privado. Para facilitar para vocês, normalmente isso está dito ali no nome do fundo ou já na lâmina está descrito. Então você tem que entender mais ou menos. No site da corretora, muitas vezes tem aquelas bolinhas ali para dizer mais ou menos o risco. Não que isso seja uma definição completa, mas já é um indicativo para sua análise. Agora vamos a outros pontos. A questão das taxas. É muito importante você ver quais são as taxas que os fundos cobram, taxa de administração e performance. Aqui eu já vou dar umas dicas. Fundo de renda fixa é realmente muito importante, porque os custos importam. Renda fixa é algo que você não consegue diversificar tanto e é algo que já não tem tanto risco. Então, ter taxas muito altas não é justificável. Então, assim, no máximo de 0,5% a 1% ao ano, tá ok. É mais ou menos o que o mercado trabalha. Na renda variável, é até um pouco mais compreensível terem taxas mais altas, mas ali uns 2% de taxa de administração ao ano, com até 20% de taxa de performance, tá? Então você tenha mais ou menos esses parâmetros. Fundos que cobrem muito mais do que isso, fique atento. E também fique atento a fundos que cobram muito menos do que isso, tá? Porque é justificável você ter um bom gestor, alguém que está realmente gerindo bem o seu dinheiro, você pagar um preço por isso. Então, o ideal é que normalmente ele siga esses padrões do mercado, tá? Com exceções, é claro, mas a gente está tentando fazer aqui um termo genérico. Uma outra coisa que você tem que cuidar são os benchmarks desses fundos, que normalmente são aqueles indicadores que o fundo tenta replicar o desempenho ou superar. Fundos de renda variável, normalmente aí tem o Ibovespa como seu benchmark, e fundos de renda fixa tem aí o CDI. Essas informações são fáceis de serem pegas também no site da corretora, normalmente está tudo bem descrito. E você vendo o benchmark dele, porque às vezes pode ser CDI mais 5, alguma coisa, você já tem uma ideia de como a gestão desse fundo é feita, tá? O outro ponto, como a gente falou na questão do seu objetivo, é a liquidez do fundo. Você tem que entender, você quer que esse fundo tenha liquidez D+0, que é liquidez imediata, você provavelmente vai ter que abrir um pouco da mão do retorno desse fundo. Os fundos de ações normalmente têm liquidez aí D+15, D+30, porque eles têm que ter esse bloqueio para eles poderem operar, para eles poderem fazer realmente a sua gestão do fundo. Agora, a última coisa que eu deixei aqui guardadinho, o melhorzinho eu deixei guardado para o final. A coisa mais importante que você tem que analisar num fundo de investimento é a gestão do fundo. Porque quando você está botando seu dinheiro num fundo, você está basicamente comprando a capacidade da gestão do gestor do fundo. É aquela pessoa que vai ter o diferencial de escolher onde colocar o seu dinheiro, é aquela pessoa que tem que ter a capacidade de ver todas as opções que tem no mercado e entender quais que são as melhores. E para você entender como é a gestão, de quem é feita, você tem que ir no site da gestora. Então você vai lá, pega a lâmina, pega o regulamento do fundo que vai estar no site da corretora, vai lá ver quem é a gestora, põe no Google, vai no site da corretora e lê as cartas do gestor. Vou dar um papinho aqui, uma coisinha meio chata que os gestores vão odiar, mas manda e-mail, liga para a gestora para entender como funciona a análise, como funciona as escolhas do gestor, a estratégia do gestor. Isso é muito importante, principalmente em renda variável e multimercado, porque a capacidade do gestor faz toda a diferença aí. E para você simplesmente não ir comprando um fundo só porque ele rendeu mais nos últimos 12 meses. Se você gosta do assunto fundos de investimentos ou você não gostava tanto, eu vou fazer você gostar, eu quero te falar uma surpresinha que eu tô fazendo para você. Eu tô preparando um e-book totalmente gratuito sobre o assunto, com tudo o que você precisa saber. Eu vou estar lançando ele lá no meu Instagram, então já me segue lá
para garantir essa novidade o quanto antes. Então já aproveita, lê ele, vê quais são as suas dúvidas, começa a estudar o assunto, porque é um assunto muito interessante. Se você ficou com dúvidas, comenta aqui o que você acha mais interessante na análise de fundos de investimento. Teve alguma coisa que eu falei que você nunca tinha ouvido falar, você parou para refletir? Comenta aqui. Se tem mais algum assunto que você quer que eu aborde aqui, é só comentar, eu tô aqui por vocês. Eu vou ficando aqui, um grande abraço.